No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a maneira mais eficiente e inteligente de consumir proteínas para ganhar massa muscular. Oi, para você que não me conhece, eu me chamo Luiz e você está no canal onde eu falo sobre dieta, musculação e meio fitness no geral, todo esse blá blá blá. E hoje, após muitas horas de pesquisa como eu sempre faço para trazer conteúdo para o canal, eu quero te ensinar a maneira mais eficiente de consumir proteínas. Esse assunto é citado por vários influenciadores do meio fitness, incluindo eu mesmo. Mas no vídeo de hoje eu vou tentar dissecar ao máximo sobre esse assunto por meio de tópicos, que você vai ir vendo e acompanhando ao longo do vídeo. Normalmente, eu recomendo que as pessoas consumam de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu faço essa recomendação porque é uma recomendação mais geral, mas no vídeo de hoje eu vou explicar detalhe por detalhe como você vai consumir especificamente para você, certo? De acordo com seus objetivos. Eu vou tentar dissecar ao máximo toda a informação sobre proteínas baseado em ciência. Quando o assunto é proteína, tudo depende do seu objetivo. Por exemplo, se você está num processo de bulking, ou seja, ganho de massa muscular, você vai ter que consumir uma quantidade diferente de uma pessoa que está em cutting, ou seja, buscando o emagrecimento, a perda de gordura. E esses dois processos também vão ser diferentes da pessoa que está buscando a recomposição corporal. Eu vou começar citando a quantidade mínima de proteína que você tem que consumir para ter uma vida saudável, certo? Apenas para você viver, sem considerar treino ou maximizar a hipertrofia, você deveria consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas eu quero que você tenha em mente que esse é o valor mínimo, e isso sem considerar treinos de musculação. Isso é o valor mínimo para você ter saúde. E claro que você vai ter ainda mais saúde se elevar os níveis de proteína, certo? E nessa situação do mínimo para ser saudável, uma pessoa de 70 quilos acabaria consumindo cerca de 56 gramas de proteína por dia. Agora eu vou citar para pessoas que estão fazendo um bulking, ou seja, quanta proteína alguém que está fazendo um bulking, um processo de ganho de massa muscular, deve consumir. Se você está fazendo um bulking, você tem que ter em mente que você está menos propenso a perder sua massa muscular, por conta do superávit calórico que você está realizando no bulking. Então, a quantidade de proteína que essas pessoas precisam é menor. Para alguém que está em bulking, a recomendação de proteína varia entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal, o que para alguém de cerca de 70 quilos daria algo entre 112 e 154 gramas de proteína por dia. Agora, se você está num processo de cutting, ou seja, buscando secar o máximo possível em forma de gordura, o seu consumo de proteínas vai sim ter que ser maior. Por conta do déficit calórico, o seu tecido muscular é mais propenso a ser destruído para ser utilizado como combustível pelo seu corpo. Nessa fase, é recomendado consumir entre 1,8 a 2,7 gramas por quilo de peso corporal. Isso tudo vai depender do quão magro você é. Quanto menor o BF, mais alta a proteína que você vai consumir. Então, por exemplo, se você está muito seco, você vai querer se aproximar dos 2,7 gramas por quilo de peso corporal. Se você está começando a ficar seco e percebendo que sua massa muscular pode estar em risco, você vai começar a adicionar o 1,8 gramas por quilo de peso corporal, certo? Tudo depende do seu percentual de gordura. Então, se agora você está começando a ter um BF um pouco mais baixo, você começa de 1,8 gramas por quilo de peso corporal e vai aumentando aos poucos até 2,7 gramas por quilo de peso corporal. Tudo de acordo com a sua evolução e com a perda do BF, para manter a sua massa muscular. E já na recomposição corporal, alguém que busca ganhar massa muscular enquanto perde gordura, a situação não fica tão diferente quanto alguém que está no processo de ganho de massa muscular. Uma pessoa que está num processo de recomposição, ela está fazendo um provável leve déficit calórico mínimo, mísero, ou as calorias de manutenção. É sempre algo próximo a isso. Então, normalmente, as calorias de déficit, por serem mínimas, ou se ela realmente acertar na mosca a manutenção, a massa muscular não vai estar tão vulnerável, certo? Então, a quantidade de proteína necessária vai ser também menor, assim como no bulking. Então, ela pode consumir a mesma coisa, cerca de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Só que o que vai mudar nessa situação? Diferente do bulking, que quanto mais você evolui, menos proteína você vai precisar porque você já vai estar num superávit ainda maior, aqui vai ser o contrário. Por quê? Você está fazendo a recomposição, certo? Ganhando massa muscular enquanto perde BF. Você entende que seu percentual de gordura vai diminuir, como no cutting? E quando o seu percentual de gordura diminui
a sua massa muscular fica mais vulnerável a ser decomposta pelo seu corpo para se tornar combustível? Então, quanto mais você secar, também na recomposição corporal, você vai ter que aumentar a quantidade de proteína, assim como a gente fez no cutting. Para pessoas obesas, vai ser um caso um pouco mais específico. O ideal seria você utilizar a sua altura como métrica para calcular a proteína que você tem que consumir por dia. Você vai usar ela como métrica pegando cada centímetro do seu corpo e transformando em 1 grama de proteína. Por exemplo, se você tem 1,70 de altura, você tem 170 centímetros. Transformando isso em 1 grama cada centímetro, são 170 gramas de proteína. E por que a gente faz isso de acordo com a sua altura e não com o seu peso, caso você seja obeso? Porque o cara obeso, ele tem um percentual de gordura muito grande, e a proteína é calculada com base na massa magra. Então você entende que é infiel e injusto você calcular a quantidade de proteína de um certo peso, sendo que a maior parte desse peso é gordura e não massa magra, e é por isso que calcular baseado no peso é tão indigno, é tão infiel ao que você realmente precisa. Calcular de acordo com a sua altura vai ser um pouco mais fiel ao valor que você realmente precisa, certo? Proteína nunca vai ser um valor exato, mas a gente pode chegar perto de acertar. E se basear na altura, quando se trata de pessoas obesas, acaba sendo a melhor opção. E aí essa pessoa obesa, quando diminuir o BF a ponto de ficar mais saudável, ela pode se basear no peso, como eu citei anteriormente no vídeo. Agora, uma pergunta: quanta proteína o seu corpo consegue absorver por refeição? Olha, muita gente tem essa pergunta, tá? Sobre quanta proteína o seu corpo consegue absorver por refeição, e a resposta é basicamente tudo. O seu corpo não deixa de absorver nada. Só que a questão aqui é o que é absorção. Absorção, basicamente, é você comer e seu corpo passar para o intestino e ele absorver os nutrientes, é isso. Isso é absorção. Agora, como ele vai utilizar é outra coisa. Então, as pessoas não querem saber quanta proteína ela pode absorver por refeição. Elas querem saber quanta proteína elas podem utilizar para construir massa muscular a cada refeição. Essa é a pergunta correta. Quanta proteína eu posso utilizar? Então, agora que a gente já corrigiu o termo e a gente aprendeu que a pronúncia correta é utilizar a proteína para ganhar massa muscular, vem a pergunta: quanta proteína o nosso corpo consegue utilizar por refeição? A pesquisa mais confiável que a gente tem hoje em dia é uma pesquisa que diz que o nosso corpo consegue utilizar cerca de 20 a 25 gramas de proteína por refeição. Isso no máximo, porém isso é muito controverso para mim, porque tem muitas pessoas que utilizam jejum intermitente e têm shapes incríveis, mesmo consumindo uma grande quantidade de proteína em poucas refeições. E outras coisas que quebram essa pesquisa são outras pesquisas que vieram posteriormente, dizendo que o nosso corpo consegue absorver cerca de 40 gramas de proteína por refeição, e teve até uma outra pesquisa ainda mais recente que diz que a síntese de proteína foi ainda mais forte quando consumia cerca de 70 gramas de proteína por refeição, um valor bem acima dos 25 que tem na pesquisa mais confiável, que está no mercado de cientistas há mais tempo. É improvável que de tantos fisiculturistas naturais que usam jejum intermitente, a maioria da proteína que eles consomem seja desperdiçada. Então, provavelmente, sim, o nosso corpo é capaz de absorver uma grande quantidade. Absorver não, utilizar uma grande quantidade de proteína para construir massa muscular a cada refeição, tá? Como isso tudo é muito variável, eu quero que você se atente mais à quantidade que você consome por dia de proteína do que por refeição. Se você dividir em algo entre 3 a 5 refeições sua quantidade diária de proteína, isso já vai te deixar numa média excelente de refeições, certo? Quais as proteínas de maior qualidade? Olha, as proteínas de maior qualidade são aquelas que te entregam mais leucina, isso em menor quantidade de calorias. O maior exemplo disso são nas carnes e nos wheys e derivados de animais. Já as proteínas derivadas de cereais já vêm com menos leucina. E isso acompanhado com muito mais calorias, certo? Mas ainda assim há exceções, como no caso da soja, certo? Porém, a proteína não é apenas leucina, então quando a gente avalia a qualidade dela, a gente tem que levar em conta todos os 8 aminoácidos que compõem uma proteína. E para isso, nós temos uma pontuação DIAA, que leva em consideração todos os aminoácidos que compõem uma proteína e dão uma pontuação para cada alimento baseado em quantos aminoácidos são entregues por eles. E de novo, eu volto a ressaltar,
As proteínas de maior qualidade são de origem animal, como carne, ovos, leite, whey protein, que também é um derivado do leite, né? É o leite extraído, é o leite ali pura, a proteína do leite pura. E de fonte vegana seria a soja. Mas uma ressalva que eu tenho para te falar agora é que essa pontuação, ela conta cada alimento separadamente, certo? E o que isso significa? Olha, na vida real, a gente acaba misturando grande parte dos alimentos, certo? Então a gente nunca vai comer, nunca não, né? Mas dificilmente você vai comer a proteína isoladamente. Então o que acontece é que facilmente, se você bate sua quantidade de proteínas ideal por dia, como eu citei aqui no vídeo, você acaba batendo sua leucina, certo? Isso torna a qualidade das proteínas muito menos importante do que as pessoas pensam que ela é. E além disso, além de tornar a qualidade das proteínas muito menos importante do que as pessoas pensam que é, ainda tiram a importância de certos suplementos que têm a ver com isso, como suplementar leucina, suplementar BCA e suplementar EAA. Isso é basicamente inútil ou traz resultados imperceptíveis para quem já consome a quantidade ideal de proteínas. Para pessoas veganas que querem consumir uma proteína de alta qualidade, eu indicaria o whey vegano, que vai conter uma quantidade de leucina bem parecida com a da whey original. Agora, sobre consumir proteína depois do treino ou antes. Muita gente acha que vai ter resultado, quer dizer, mais síntese de proteína, se comer proteína logo após um treino de musculação. Isso é verdade? Não. Bom, pouco importa se você consome proteína logo depois do treino, tá? Você vai ter uma faixa de 4 a 6 horas para consumir proteína. A única exceção que eu coloco aqui é caso você esteja em jejum há muito tempo e daí você foi para o treino e seria legal, seria ótimo se você consumisse proteína o mais rápido possível, porque, por exemplo, se você dormiu 8 horas ali sem comer nada, acordou, foi treinar, depois trabalhou, você tem que consumir proteína o mais rápido possível, porque você está um grande tempo ali sem comer nada. Então, nessas exceções, sim, pode fazer uma diferença legal. Por quê? Porque você está sem comer. Não é o fato de você ter treinado antes, é o fato de você não ter comido nada. Mas, tipo assim, comer proteína depois do treino para gerar mais síntese de proteína, isso é balela, completamente balela, não faz grande diferença, na verdade não faz nenhuma diferença, desde que você esteja numa janela de, sei lá, 4 a 6 horas depois do treino. Outra pergunta legal que eu vou responder aqui, antes de finalizar o vídeo. Proteína faz mal? Consumir proteína em excesso causa mal à saúde? Não. Teve uma pesquisa que mostrou que um ser humano consumindo 4,4 gramas por quilo de peso corporal de proteína não teve nenhum mal, mas também nenhum benefício. Ou seja, consumir mais proteína não vai machucar sua saúde, não vai te prejudicar em nada. Mas vai ser um grande desperdício de dinheiro com comida, tá? Não vai causar nenhum mal a indivíduos que são saudáveis e treinam. Então, para a gente finalizar o vídeo, desde que você consuma a quantidade de proteína ideal por dia, desde que você consuma de 3 a 5 refeições, dividindo a quantidade de proteína por dia nessas 3 e 5 refeições, e desde que você meça a qualidade dessas proteínas, você já vai estar atingindo 90% dos resultados. Os horários são só uma pitadinha ali que não vai fazer quase diferença nenhuma, certo? Talvez um horário legal seria você consumir proteína antes de dormir, cerca de 40 gramas, que isso vai dar uma ajudinha. Mas assim, foca nesses 3 pontos. Quantidade de proteína por dia, 3 a 5 refeições que você vai dividir essa quantidade de proteína, e a qualidade das proteínas, você vai ter 90% dos resultados. É tudo que você precisa saber sobre proteína. Esse foi o vídeo que eu retalhei o assunto proteína. Falou, pessoal, espero que tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve e até mais. Falou!